Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez vai ser um vídeo sobre uma palestra da Property Freedom Society de 2011, cujo tema seria algo como Entendendo a China e os Chineses, do John Derbyshire, que estava vivendo em Hong Kong na época da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Na época da Revolução Cultural, adolescentes do continente tentavam fugir para Hong Kong até nadando de desespero. Em 2005, a CLS, uma corretora de mercados emergentes em Hong Kong, produziu um relatório grosso sobre como empresários tinham assumido o papel de motor do crescimento econômico chinês. Eles disseram que o setor privado contribui com mais de 70% do PIB e emprega 75% da força de trabalho. O UBS, banco suíço, publicou que o setor privado não era mais que 30% da economia, ou seja, não há fatos na China. A China tem uma cultura milenar que abarca a mesma língua, mesma cultura, os mesmos conceitos religiosos e filosóficos desde a Idade do Bronze, de 3.300 a 1.200 a.C. Tem uma frase que os pais falam para seus filhos quando esses vão dormir que é: vá procurar o Duque de Zhou. Esse duque viveu no século XI a.C., na mesma época da Guerra de Troia na Grécia. Confúcio, que viveu 500 anos depois, o reverenciava como servidor público modelo. Quando os ocidentais começaram a investigar essa enorme extensão da história chinesa, acharam estranho ela ser muito estática, sem muito movimento. Demetrius Bulger escreveu sobre a China em 1880 e fala sobre a sorte da família imperial na dinastia Ming, de 1368 a 1644, e ele termina com uma citação, abre aspas: pode ser mais instrutivo rastrear o crescimento do pensamento entre as massas ou indicar o progresso da liberdade civil e política, mas não apenas os materiais não existem para tal tarefa, mas todos os que possuímos tendem a mostrar que não houve crescimento para descrever, nenhum progresso a ser indicado durante esses séculos comparativamente recentes, é a característica peculiar e distinta da história da China, que o povo e suas instituições permaneceram praticamente inalterados e os mesmos desde muito cedo. Mesmo a introdução de um elemento estrangeiro não perturbou a ordem estabelecida e o governante supremo possui os mesmos atributos e desempenhava as mesmas funções. As classes governantes são escolhidas da mesma maneira e o povo está preso no mesmo estado de servidão. Fecha aspas. Ou seja, não há história do povo chinês, apenas história do governo chinês. Todos os materiais confiáveis foram destruídos e a literatura antiga foi queimada. O século XX trouxe uma escola revisionista de historiadores chineses. O professor Joseph Needham, autor da Ciência do Trabalho Magistral e Civilização na China, nos mostra que houve um pequeno progresso na tecnologia ao longo dos séculos. Outro livro popular foi um sobre a filosofia chinesa de Jay Shou, popular na década de 70. E ele leva você a todas as escolas filosóficas da China antiga, como os taoístas, os confucionistas, os legalistas, os mais baixos, e de repente o livro acaba e você ainda estava no século III a.C. Ou seja, basicamente a história do povo chinês termina mais ou menos na época da Primeira Guerra Púnica, de 264 a 241 a.C. Durante a maior parte da história, a China foi realmente superior, ao menos em tecnologia de administração, do que o Ocidente. Eles estavam 1000 anos à nossa frente em metalurgia até a Idade Média. A primeira grande dinastia imperial, a dinastia Han, de 206 a.C. a 220 d.C., foi melhor administrada que o Império Romano. Se você comparar a queda do Império Romano do Ocidente em 476 e compará-la com a queda da dinastia Han, também houve dinastias bárbaras na Idade das Trevas chinesas, dinastias de origem turcas ou siberianas. As estepes e a tundra da Ásia Central e Rússia, respectivamente, não suportam as mesmas densidades populacionais do que as florestas do norte da Europa. Então o número de bárbaros na China era pequeno e o núcleo chinês permaneceu intacto. As administrações romanas só sobreviveram por causa da igreja. Os chineses ainda tiveram sorte com a epidemiologia e as pragas do século VI e VII do Ocidente, como a praga do Justiniano, não houve na China, por razões de higiene melhor, obras públicas melhores e diferentes espécies de gado. Para o historiador Samuel Adrian Adishad, o resultado da Idade das Trevas no Ocidente foi uma vitória para a sociedade e uma derrota para o Estado. Sociedade aqui representa centro de poderes independentes, como guildas, universidades, igrejas, etc. Já na China, o Estado conseguiu retornar com mais força, trazendo o slogan de todos os déspotas: só pode haver um sol no céu. O palestrante viveu numa cidade do nordeste da China no começo da década de 80 e ele diz que não havia um único órgão organizado de qualquer tipo, independente do aparato estatal, ou seja, do Partido Comunista Chinês. Nenhuma igreja, nenhum time de futebol, nenhum grupo de teatro, nenhuma roda de senhora de tricô. O verdadeiro milagre da China foi o que o palestrante chamou de colher de estatísticas.
Um milagre da política, a sobrevivência do Partido Comunista e seu aparato estatal, o que não era previsto. E no massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, praticamente todo mundo, incluindo ele, estava prevendo o oposto, que o sistema comunista iria cair. Em 2001, ele passou o verão na China com sua família e uma revista pediu para ele relatar as suas impressões sobre o país. Ele falou que não via grandes mudanças nos próximos 10 anos e ele previu que o sistema comunista nunca iria acabar. Menos da metade da população da China é constituída de pessoas de base étnica chinesa. Um quarto é tibetano, um sexto é turco, um décimo é mongol. Mas tanto o Tibete quanto o Turquestão Oriental mantêm fortes aspirações etnonacionalistas e ambos têm o governo em exílio. A taxa de fertilidade da China está em 1,3 filhos por mulher, ou seja, baixíssima, e a população economicamente ativa chinesa já passou o pico e agora está em declínio. Bom, até isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.